Nós estamos recebendo hoje o comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito, Tenente Coronel Renato Tolentino, a quem eu cumprimento e inicio esse nosso bate-papo, coronel, perguntando. Nós estamos praticamente no início do mês de fevereiro. Como é que nós iniciamos o ano no trânsito? Nós podemos dizer que está relativamente tranquilo ou o trânsito, infelizmente, começou violento? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Carmen. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Madureira. Marquinhos, nós temos um longo trabalho ainda a ser percorrido quando o tema é violência no trânsito. Nós não começamos o ano bem, né? Aquelas duas mortes que ocorreram, uma em frente à base aérea, aqueles motociclistas que morreram no último final de semana, continua indicando que o nosso quadro ainda é bastante grave. Em que pese que as nossas estatísticas mostram que os números estão vindo para baixo, né? Nós tivemos 112 mortes em 2014, tivemos 93 mortes em 2015 e em 2016 nós fechamos com 85 mortes. O número está para baixo, mas decrescendo, mas o quadro ainda é muito ruim quando nós olhamos as vítimas que ficam internadas, né? Agora, claro, todo o começo do ano, a preocupação também do Batalhão de Policiamento de Trânsito, e aí com parcerias com a Getran, é com relação à volta às aulas. E o que mais preocupa, o que mais dá trabalho, inclusive, para os órgãos de trânsito, fila dupla. Como é que está este ano de 2017? Os pais estão mais conscientes com relação à fila dupla? Qual é o trabalho que vem sendo realizado para isso, coronel? Marquinhos, nós já iniciamos uma conversa com a Getran, com o Janine, que assumiu recentemente. Ele entende da área de trânsito, é técnico. Iniciamos uma conversa também com a Ivanise, que está à frente do setor de educação da AGETRAN, a Guarda Municipal. Da mesma forma, nós estamos estreitando os laços, porque a atividade é afim e Campo Grande cresceu demais, né? Cresceu demais. É uma capital média, mas tem todos os problemas de uma metrópole como São Paulo, Belo Horizonte e por aí vai. Então, o perfil do condutor das escolas, né, principalmente nessas escolas mais centrais, né, aqui na Pernambuco, ali na Mato Grosso, na 26 de Agosto, Fernando Corrêa da Costa, na própria Afonso Pena, nós temos escolas bem grandes ali na Ceará. Então nós ainda também temos um caminho longo a percorrer para que os condutores mudem o perfil, mudem as práticas, né? As últimas campanhas que nós temos trabalhado, campanhas educativas, foram temas que têm procurado chamar o condutor para ele fazer uma reflexão sobre como ele tem conduzido o seu veículo na cidade. E a questão da fila dupla, ela é eminentemente comportamental, né? Então nós estamos numa operação intensiva, principalmente nessas avenidas que são estratégicas para a cidade, né? Mato Grosso ali, a 26 de Agosto, são corredores de ônibus, né? Então, nós estamos trabalhando intensivamente para que isso não impacte tanto, criando engarrafamentos, né, criando congestionamentos, e nós precisamos que os condutores nos ajudem, né? Certo. Aquele mau costume de querer desembarcar o filho na porta da escola e não querer perder um minutinho, é aquela velha prática, né? É rapidinho, não vai demorar, mas nós precisamos rever isso. O fato é que nós temos alguns estudos ali, algumas sugestões que nós apresentamos no sentido de alterar alguns roteiros de fluxo, porque a gente entende que tem alguns problemas que vêm da engenharia, né? E a engenharia pode resolver o problema. Um exemplo que eu te dou é esse caso aqui da escola Alexandre Fleming, né? Certo. Aqui na Pernambuco, né? Que a Pernambuco ela vem em mão única até a Ceará. E quando atravessa a Ceará, ali ela se torna mão única. E, aliás, mão dupla, e ela é bastante estreita e ainda tem estacionamento dos dois lados, né? Então, para essa escola que tem um fluxo bastante intenso nesse horário, porque todo mundo chega no mesmo horário, né? Às 7 horas, então todo mundo chega no mesmo horário. Então, ela é muito estreita, tem estacionamento, fluxo nas duas mãos,
Então a engenharia tem condições de rever isso e de repente alterar aquele fluxo ali para uma mão só, de maneira que o condutor ele consiga girar, ele consiga fazer um ciclo que o trânsito fique mais fluido. É apenas um exemplo, e nós temos outros casos assim, que nós já estamos encaminhando sugestões. Agora, Coronel, aí o senhor falou a respeito de uma escola particular, e sempre quando nós estamos nesse assunto, as pessoas falam, poxa, mas por que às vezes a Polícia Militar de Trânsito trabalha em frente às escolas particulares e não trabalha em frente às escolas municipal e estadual? Existe isso mesmo ou trabalha em qualquer lugar, e aí faz-se o levantamento onde tem maior problema que vocês vão atuar? Até para que a gente possa tirar dúvida aí dos ouvintes. Isso. Então, Marquinhos, você veja, nós não temos estrutura para atender todas as escolas. Nós gostaríamos de ter estrutura para isso, mas a gente não consegue. A demanda é muito grande. Então, nós temos nós procuramos dar atenção por uma estratégia de trabalho naqueles locais que a gente sente que vai impactar mais na fluidez do trânsito da cidade. Certo. E é na área central, né? No comércio ali principalmente. E todos nós, em algum determinado período do dia, a gente vai ter que passar na Afonso Pena, vai ter que pegar Fernando Corrêa da Costa. Então são avenidas estratégicas, e nós temos escolas grandes situadas exatamente nessas avenidas, né? Certo. Mato Grosso ali tem o Dom Bosco, Fernando Corrêa da Costa tem o Colégio Massi, tem a Marechal Deodoro aqui mais para cima. Então são escolas, a Joaquim Murtinho na Afonso Pena ali próximo a Rio Barbosa. Então são escolas que estão localizadas em avenidas que são corredores, né? Então evidentemente a gente precisa dar uma atenção maior nesses locais. O comandante, você falou na violência, aliás, abriu a sua entrevista aberta com a resposta sobre a violência no trânsito, e o senhor enfocou a questão da engenharia no trânsito. A gente sabe que a violência no trânsito de Campo Grande tem vários motivos, entre eles a questão da própria a própria motorista, o piloto e tal. Até que ponto o sistema semafórico obsoleto de Campo Grande contribui com a violência? Muito, né? Já foi reconhecido pelas pessoas que gerenciam o trânsito de Campo Grande que a nossa sinalização é muito ruim, né? Existem mais equipamentos modernos, equipamentos inteligentes, né? Existem alguns tipos de soluções que podem ser implementadas, né? Os problemas de Campo Grande, Sérgio, são em alguns períodos do dia, né? Em alguns locais da manhã, ali entre 6h30, 8h15, entre 5 horas da tarde até por volta de 19h30. Então nós precisamos com certeza de uma sinalização semafórica mais eficiente, mais inteligente, né, que possa ajudar na fluidez e destravar esses locais, principalmente na área central, que são mais problemáticos. Bem, Coronel Tolentino, uma outra coisa que às vezes a população, puxa, blitz, tô com documento atrasado, o pneu do meu veículo não está bom, e agora? Mas é uma necessidade hoje, não é, esse trabalho realizado pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito, que são as blitz. Até exatamente, e não é só com relação a tirar esses veículos de circulação, ou pessoas que estão sem habilitação, com habilitação vencida, mas ao mesmo tempo vocês conseguem com esse trabalho, às vezes, tirar pessoas que têm aí mandado de prisão, pessoas que estão, às vezes, utilizando motocicleta e a hora que chega na blitz, percebe-se que a pessoa está armada e que ali não tem porte, não tem registro e que utiliza aquilo ali para praticar furtos, roubos e outros crimes. Como é que está o trabalho também das blitz aqui na nossa capital? Então, Marquinhos, o ano passado nós fizemos 347 blitz. Então dá mais de uma por dia, né? Algumas vezes nós conseguimos fazer até 2 blitz por dia. Mas nós estamos desenvolvendo um trabalho muito incisivo na fiscalização, porque o condutor campograndense ele precisa se sentir fiscalizado ainda, não é? A educação no trânsito sem a fiscalização é inócua, né? Então nós pretendemos ser bem incisivos com relação a isso. E você veja, Marquinhos, o ano passado eu me recordo que nós fizemos uma operação
com relação aos não habilitados, né? Principalmente motociclistas, né? E em pouco mais de um mês de blitz, eu parei de contar a quantidade de apreensões de não habilitados quando estava em mais de 600 já. E isso em pouco mais de 30 dias. Né? Então, nós temos um número grande de motociclistas não habilitados ainda circulando por Campo Grande, principalmente na periferia. Então, isso é um quadro alarmante. E as blitz, ela também vem em direção a esse quadro que se apresenta, né? E você veja, Marquinhos, esses dias eu recebi uma mensagem de WhatsApp, acho que talvez vocês receberam também, dizendo assim, que a PM tem que apreender 30 mil veículos esse mês. Meta. A meta de 30 mil. Você recebeu esse WhatsApp? Não mandaram para mim. Não faz parte do grupo da PM. Desse grupo. Não, mas na verdade, às vezes mandaram até errado pro Coronel Tolentino. Esse número aqui é bonito. E mandou pro comandante. Veja, isso é um absurdo, né? Como se o Detran tivesse espaço para colocar 30 mil veículos, né? E como se tivesse também 30 mil veículos, você trabalhando todos os dias, seria 1.000 veículos diário para você aprender. É claro que nas blitz também a gente observa a questão do não licenciamento. Agora veja que coisa interessante, né, Marquinhos? Por que é importante o cidadão andar com licenciamento em dia? Por causa do seguro. Né? Quando ele licencia o seu veículo, ele paga o seguro obrigatório, o seguro DPVAT. Isso quer dizer que se ele se acidentar, né, ele tem ali uma indenização que pode cobrir uma boa parte do seu prejuízo, até mesmo em caso de morte, né? Sim. Então, quando nós atuamos na questão da fiscalização do licenciamento, nós também estamos preocupados com isso, né? E os números que nós temos obtido das fiscalizações demonstram que a gente tem cerca de 35% de veículos circulando que não pagaram o licenciamento, né? Estão sem seguro, né? Então também isso é um quadro que chama a atenção, e quando nós trabalhamos, executamos uma blitz, nós estamos procurando dar atenção a isso, além desse quadro de redução de acidentes, né? Claro. Quando nós montamos uma blitz, a gente também foca no motociclista. Por quê? Porque o motociclista é a maior vítima. É o que as estatísticas têm demonstrado, né? São os que mais morrem, de 25 acidentes por dia com vítima. Que nós temos em Campo Grande, 20 moto está envolvida. São 25 acidentes por dia aqui na capital. Por dia em Campo Grande. E diariamente, e aí, desses 25, 20 tem envolvimento de motociclistas. 20 são motociclistas. Aí eu pergunto para o senhor, comandante, o motociclista é vítima, mas ele também não é um agente causador? Porque o que a gente vê, presencia todos os dias nas ruas de Campo Grande, e não é só aqui em Campo Grande, no estado todo, a gente sabe disso, é uma tranquilidade cada vez maior do motociclista pilotando a moto. Né? Ok, precisa trabalhar, precisa agilidade, e a moto oferece isso, mas a gente presencia cenas assim que fala, meu Deus do céu, agora vai. Né? Parece que eles estão muito autoconfiantes, e aí acabam batendo a moto, causando prejuízo a si mesmo, fica no sistema de saúde, muitos não conseguem retomar as atividades normais, o que é uma tristeza muito grande. O comportamento desse motociclista, na sua experiência, porque é a parte mais frágil mesmo do trânsito, mudou para onde? Para melhor, para pior, ao longo da sua experiência? Então, a gente tem visto, Carmen, que o perfil do condutor precisa melhorar muito. Em quê? Com a sua segurança, principalmente. Em quê? Né? Veja, como é bacana a gente discutir isso aqui no programa de rádio e poder levar essa informação para os ouvintes da 95. Né? Você veja, nós temos um grupo de estudo dos acidentes que é desenvolvido pelo Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Saúde aqui do município e a Secretaria de Saúde do Estado, é o Vida no Trânsito, né? Então a gente planilha, a gente pega esses acidentes com vítima e tenta apontar as causas que levaram a esse acidente.
E a causa número 1 é o excesso de velocidade. É o excesso de velocidade. Então, isso aponta que é o perfil do condutor que precisa mudar. A causa número 2 é a embriaguez. Né? Então, isso juntando os dois, exatamente. Aí é uma bomba. Então, o que nós temos reparado, observado nos locais de acidente com motociclista? É o celular encaixado no capacete, né? É o fone de ouvido encaixado por baixo do capacete, não é? Essas vítimas, esses motociclistas vítimas, talvez o quadro mais cruel para mim, na minha avaliação, é que são pessoas mais humildes da sociedade, né? São da construção civil, são da segurança privada. Se sacrificaram para poder comprar a motocicleta, para poder ter agilidade no ir e vir no trabalho. Exatamente. Né? Então, esse condutor, ele precisa mudar a postura e dirigir mais defensivamente. Celular com moto, mas nem pensar, não é? E em que pese a legislação ter ficado mais rígida, não é? A gente observa que ainda não melhorou. Quer dizer, apesar das multas estarem mais pesadas, pontos na carteira, o comportamento ainda do condutor, tanto de veículo quanto principalmente de moto, não mudou. Não mudou, né? Em que pese a legislação está mais rígida. Então, nós que lidamos com fiscalização, a gente percebe que nós temos um papel importante também aí, no sentido de estar mais presente, né? Fiscalizando, porque o condutor ele precisa se sentir fiscalizado, né? E então nós temos observado que o condutor ele precisa ser mais defensivo, ele precisa ser mais cuidadoso, né? 50 km por hora, nós temos visto nos estados que têm adotado essa velocidade dentro do perímetro urbano, que é a velocidade ideal, né? No sentido de se minimizar, já que o acidente é imprevisto, né? É algo que ocorre, não quer dizer que ele não pode ser evitado, né? Pode, né? Acidente de trânsito, eles podem ser evitados. Mas já que acidente muitas vezes é uma coisa imprevista, né? Então nós temos que minimizar o dano, né? Então 50 km por hora tem se demonstrado como a velocidade ideal no sentido de minimizar o trauma no ser humano. São 8 horas mais 19 minutos, nós estamos conversando aqui com o Coronel Tolentino, ele que é comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Eu recebo aqui um WhatsApp, claro, vou ler aqui para o Coronel, mas isso acho que é mais da AGETRAN. Peço a gentileza de perguntar ao comandante quando será resolvido um problema muito simples, que é o funcionamento dos semáforos para pedestres, que nem no centro funcionam. Obrigado e excelente programa para ajudar a população. É o Mariano que nos manda esse WhatsApp. Nós temos muito problema com relação aos semáforos de pedestres, Coronel? Então, Marquinhos, a gente retorna na pergunta que o Sérgio Cruz fez, né? A sinalização semafórica em Campo Grande é muito antiga, é bastante obsoleta, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal novo da AGETRAN que está chegando aí, com certeza deve olhar com mais atenção para esse cuidado aí com relação ao semáforo de pedestre. Bem, um outro trabalho que vocês vêm realizando é com relação ao estacionamento para idosos e deficientes. E que muita gente, que não é nem idoso, nem deficiente, acha que tem o direito de estacionar. Não, mas são 5 minutinhos, só vou ali entregar um documento para uma pessoa e volto. Mas é nesses 5 minutos aí que você está utilizando uma vaga que não é sua. Qual é o trabalho que o Batalhão de Policiamento de Trânsito vem fazendo com relação a esse estacionamento para idosos e deficientes? E só lembrando que eu sei que o Batalhão de Policiamento de Trânsito não pode trabalhar, nem a AGETRAN, mas você que também utiliza esses locais nos supermercados, por gentileza, está lá escrito, idoso, deficiente, não estacione, porque também no supermercado o povo abusa, viu, Coronel? Como é que está esse trabalho hoje do trânsito? Nós temos dado bastante atenção com relação às vagas especiais, nós estamos preocupados com relação a isso também, porque isso vai organizando a cidade, né? E se a vaga eu tenho uma irmã que é cadeirante, né? Então eu sei o drama que ela passa quando de repente precisa de uma vaga especial e está ocupada por uma pessoa que não deveria. Então você veja, Marquinhos, a gente retorna na questão do perfil do condutor, da educação do condutor e na fiscalização, né?
em que pese já haver a legislação e ser uma legislação bastante antiga, né, o condutor ele ainda insiste em desrespeitar a legislação e desrespeitar o próximo, o terceiro, né? Você veja, o trânsito ele é um espaço democrático, né? Talvez o espaço mais democrático que a gente tenha dentro da cidade seja exatamente o trânsito, que nós temos que compartilhar os espaços, né? Compartilhar as vias, e nós precisamos entender que aquele espaço ali do cadeirante, aquele espaço do idoso, ele precisa ser respeitado, né? Você veja, quando a gente fala em atropelamento de pedestres, né? Dentro do grupo de pedestres, os que mais morrem são os idosos. Certo. Então você veja que são pessoas que nós precisamos ter um olhar acima de 50 anos, né? Eles estão no grupo de pedestres que mais morrem, são pessoas acima de 50 anos. Então realmente eles precisam estacionar em locais mais próximos para onde eles vão se deslocar, né? Então é necessário, nós estamos sendo bem rigorosos com relação a isso. Mais uma vez ali na área central, né? Mais uma vez na área central, que é a área de comércio, a área bancária, é onde nós precisamos ir para resolver qualquer tipo de problema, né? Então nós procuramos desenvolver a fiscalização principalmente na parte da tarde ali, e pelo menos umas 3 vezes por semana o batalhão de trânsito tem dado atenção às vagas especiais. Bem, o Márcio Tolentino, que tem o seu sobrenome, mas acredito que não seja parente, até pela pergunta que ele faz aqui através do YouTube. Bom dia, Marquinhos. Gostaria de perguntar para o Coronel por que na Blitz só param as motos. Existem muitos carros irregulares aqui em Campo Grande, viu, Marquinhos? Passei por 2 Blitz e paravam apenas os motoqueiros. É por causa exatamente daquilo que nós falávamos. O número maior de não habilitados são motociclistas. Os que mais têm se envolvido em acidentes graves e mortes é o grupo de motociclistas, né? Então nós temos nós estamos sendo bem incisivos com relação a esse grupo, porque são os que mais se envolvem em acidentes, são os que não estão habilitados, né? E são os que mais morrem. E só para lembrar que o Batalhão de Policiamento de Trânsito, eu acho que junto com o Detran, eles têm uma viatura que essa viatura, ela de longe verifica através da placa do seu veículo qual é a situação. Se porventura está com um documento atrasado, está de alguma maneira irregular, mesmo sendo uma blitz, né, que está aí focando os motociclistas, pode também parar o seu carro porque está irregular. Coronel Tolentino, quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Tribuna Livre, desejar que este ano de 2017 nós consigamos aí diminuir ainda mais esse índice de mortes no trânsito, e mais uma vez lembrar que o programa Tribuna Livre e a FM Capital, parceiros com vocês aí, para que a gente possa melhorar o trânsito não só aqui em Campo Grande, mas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Eu que agradeço. Obrigado, Marquinhos.